Sejam muito bem-vindos ao podcast de episódio especial. Meu nome é João, sou fisioterapeuta e apresentador. Hoje contamos com os nossos dois convidados, Gladys Gutierrez e Ramiro Gutierrez. Hoje nós iremos falar um pouco sobre qual é a história do podcast e como que chegamos ao podcast. E tudo isso está relacionado com o nosso principal patrocinador, que é a Clínica Fisioform. Sejam bem-vindos. Olá, sou Gladys Gutierrez, sou fisioterapeuta, estou gestora da Clínica Fisioform há 13 anos e a Fisioform tem uma pequena história que em breve a gente vai conversar um pouquinho. Olá a todos, como estão? Para contribuir só com a história, mas também com tudo aquilo que pode ser dado para frente. Bom, pessoal, para quem não sabe, o Ramiro e a Gladys, eles são casados, né? E, Gladys, como que chegou a Fisioform a esse ponto, né? Porque, para quem não sabe, hoje a Fisioform é uma das maiores clínicas de Joinville e justamente por ela ser uma clínica multidisciplinar, a ideia do nosso podcast é juntar todas essas ideias, né? Hoje nós somos em 64 funcionários, dentre eles fisioterapeutas, Nutricionista, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, psicopedagoga e o pessoal do administrativo, né, que faz toda a diferença aí. Pessoal da acupuntura, pilates, RPG também, né? E quando você chegou na clínica, Gladys, como que aconteceu, como que ocorreu? Porque a clínica, inicialmente, ela não era de vocês, né? Não, a Fisioform, ela foi fundada em abril de 1992, então hoje ela já tem aí uma estrada de 31 anos, né? Quem idealizou a clínica foi a doutora Salita, na época, e eu conheci a Fisioform em 2004, quando eu estava no segundo ano de faculdade. Foi através de um trabalho que eu tive que fazer, de um estudo de caso sobre fibrose cística. E aí foi onde os professores da faculdade deram uma indicação, né? Falaram assim, olha, tem a clínica Fisioform, onde tem 2 fisioterapeutas que trabalham com isso. A doutora Ivana e o doutor Luiz Carlos, que inclusive o doutor Luiz Carlos, na época, trabalhava também com a respiratória, mas ele já estava se direcionando para trabalhar na área da neurologia, e foi como eu cheguei aqui. O meu primeiro contato com a Fisioform foi quando eu vim fazer esse trabalho, né, em loco aqui na clínica. Acompanhei o atendimento, na época, né, da doutora Ivana, com uma paciente que tinha fibrose cística, e uma coisa que me motivou muito foi quando eu soube que o fisioterapeuta Luiz Carlos, na época, ele tinha escrito um capítulo no livro do doutor Carlos Azeredo. Conhece o Carlos Azeredo, João? Conheço. Não conhece. Então, para quem não sabe, o Carlos Azeredo, ele foi o fisioterapeuta que trouxe o nome da fisioterapia cardiorrespiratória no Brasil. Então, ele é um ícone, muitos livros que a gente hoje estuda, né, e que a faculdade recomenda, são livros escritos pelo Carlos Azeredo. O Carlos Azeredo, ele foi fisioterapeuta que introduziu a fisioterapia nas UTIs dos hospitais. Então, tudo é uma história, né? A fisioterapia, hoje, ela é obrigatória em hospitais, não por acaso, não porque as coisas aconteceram eventualmente, mas porque tiveram pessoas que fizeram história, que se colocaram e mostraram a diferença, o que a fisioterapia poderia fazer dentro de um hospital ou fora de um hospital. E o Carlos Azeredo, ele foi fisioterapeuta da irmã Dulce. Então, a fama dele e a fisioterapia teve o seu ímpeto dentro dos hospitais, foi quando a irmã Dulce, ela teve uma internação
E na época, lá no Rio de Janeiro, né, 2 médicos decidiram em intubá-la, só que eles queriam uma terceira opinião. E foi na época, então, onde contataram o governador do Rio de Janeiro e foi citado o nome do Carlos Azeredo, fisioterapeuta. Ele também era engenheiro, mas depois foi estudar, né, a fisioterapia. E mandaram um jatinho buscar o Azeredo. Se eu não me engano, ele morava em São Paulo, então ele foi para o Rio. Chegando lá, os médicos já decididos que ela seria entubada. E ele falou assim, bom, vieram me buscar, me chamaram até aqui, vocês avaliaram e decidiram por entubá-la. Eu tenho o direito de fazer a minha avaliação também. Posso fazer a minha avaliação? E foi onde ele, então, fez a avaliação e falou assim, que a opinião dele era não entubar. Aí os médicos, imagina, né, um fisioterapeuta falando algo, né, que vinha de desencontro àquilo que os médicos tinham decidido. Foi aí, então, que os médicos perguntaram para ele no que ele estava se baseando, qual era o embasamento científico dele para não entubar a irmã Dulce. Aí ele falou assim, o meu embasamento científico é que a irmã Dulce é uma santa. E aonde ele pediu, então, uma máscara EPAP, e ele falou assim, eu vou manter ela em ventilação negativa. 4 dias depois, ela teve alta do hospital. E o doutor Azeredo, por muito tempo, foi fisioterapeuta da irmã Dulce. Então, isso, na época, foi um marco, assim, que me motivou, assim, e por ter alguém em Joinville, numa clínica de Joinville, que era amigo do Azeredo, um fisioterapeuta, e que tinha escrito um capítulo num livro, junto com esse fisioterapeuta, e com isso eu fui me aproximando e gostando aí já desde então. E aí você veio trabalhar na clínica Fisioforme. Já era Fisioforme o nome? O nome já era Fisioforme, mas eu não vim trabalhar na Fisioforme, eu ainda estava apenas no meu 2º ano de faculdade ainda. Ah, tu não tinha chegado. Bom, para quem não entendeu a referência ali, ela falou que também é engenheiro, porque o Ramiro, antes de se formar fisioterapeuta, ele se formou em engenharia, né? Isso, João. Então, a minha história assim, não vem diretamente com a saúde. Eu em 96 foi o ano que eu conheci a Gladys. Estávamos, assalto, teve a promoção, um incentivo para ela estudar também. Saúde. Justamente para conhecer melhor também e poder administrar de certa forma melhor, né? E que no final tu acabou vindo para trabalhar, né? Isso, exatamente. E aí quando você veio para a clínica ela era bem menor, né? Ela não era o que é hoje, né? Então, se tu puder falar um pouquinho de quem que já trabalhava, quantas pessoas eram, qual que era o perfil da clínica, né? Pra gente chegar no que é o nosso perfil hoje, né? Tá certo. Tem uma longa história aí, né? Quando a gente veio realmente assumir a clínica, então eu já tinha praticamente 4 anos, basicamente 4 anos de formada. Realmente, quando a gente veio, então, à clínica, ela tinha, na época, 7 profissionais, incluindo a doutora Salita, que era, na época, a proprietária, né? Então, o foco da clínica era muito voltado à parte da ortopedia, a respiratória, que era já uma referência na época, porque pouquíssimas clínicas, assim como até hoje, né, atendem a parte da cardiorrespiratória aqui em Joinville, né? Então já tinha na época aí a neurologia que estava iniciando, e já tinha também um pouco a questão da pediatria, mas era muito focado mais só na parte da fisioterapia mesmo, né? E hoje, né, como você já colocou, a gente é uma clínica hoje multidisciplinar, então a gente tem dentro da fisioterapia praticamente todas as áreas, né, que a gente atende, então, a parte da fisioterapia aquática, o pilates, a acupuntura, a fisioterapia pélvica, a cardiorrespiratória, a pediatria, a neurologia, a ortopedia. Então, só dentro da fisioterapia, então, o leque já é, né, bastante grande. Então, fora essas áreas
A gente tem a parte da fonoaudiologia, da terapia ocupacional, a psicologia, nutrição, a psicopedagogia. Então, isso, né, aos poucos, né, a necessidade, aí, a procura da sociedade fez com que a gente teve que ampliar. Então, a clínica que há 13 anos atrás tinha seus 7 colaboradores, aí hoje somos em 64. Então, isso começou há 13 anos atrás, né, essa história. Mas, nesse caminho, teve algumas outras questões também. Então, em 2016, a gente foi quando o Ramiro estava já decidindo aí de sair da engenharia e vir, né, para atuar junto, onde a gente abriu uma filial, na época, lá no bairro Itaú. A gente teve uma sócia que acompanhou a gente aí por praticamente 3 anos, mais ou menos, e onde ela, depois desse tempo, ela chegou para mim e falou, Gladys, eu nasci para ser fisioterapeuta, não nasci para ser gestora. Achei até interessante essa colocação dela, porque muitas vezes a gente sai da faculdade, a gente não sai da faculdade preparados para gerir, né, uma empresa, e realmente a faculdade não passa isso, e muitos colegas, muitos fisioterapeutas hoje acham que é muito fácil tu sair da faculdade, abrir uma salinha ali e começar a atender, e que é só isso. Mas a gestão envolve pessoas, envolve muita coisa, e nem todos têm esse perfil. Então, e aí ainda, né, a gente depois abriu uma outra filial, né, uma segunda filial no bairro América, que acabou que nessa filial a gente ficou mais ou menos 2 anos, por questões financeiros mesmos, né, a gente acabou decidindo em fechar, então, essa filial. E agora fazem 5 anos que a gente também começou com o serviço de domiciliar, fisioterapia domiciliar. E com isso, né, crescendo, então, mantemos hoje aqui a matriz, com todas essas especialidades que eu comentei. Na filial, a filial continua, lá no bairro Itaú, né, desde 2016, então lá é só fisioterapia mesmo, a gente não tem as outras especialidades lá. E o domiciliar somente com a fisioterapia também. E somando, então, esse conjunto aí de profissionais, somos hoje em 64. É legal essa colocação, né? Porque hoje, né, nós como os brasileiros, a gente tem essa dificuldade de gestão. Tanto a gente já vê a própria gestão financeira própria, né? Quanto mais uma clínica de 64 pessoas, né? Então, eu acredito que a dificuldade de você gerir pessoas é a maior complicação. Porque o trabalho, todos sabem fazer, né? Considerando que todos são formados e especializados em sua área, né? Mas sempre surge, como que eu posso falar? Sempre surge percalços pelo caminho, né? E porque teve até um momento em que você atendia também, né? Quando que chegou esse momento em que você precisou deixar de atender e só administrar e gerir a clínica, né? Isso, quando eu assumi a Fisiofarm, então eu tinha a minha agenda. Eu atendia literalmente 12 horas por dia, né, das 8 da manhã às 8 da noite, e a gestão eu fazia à noite, de madrugada, sábado, domingo, a gente tinha para isso, né, isso foram longos anos, alguns anos isso, e aí chegou um momento que eu reduzi, né, a minha agenda de atendimento, eu passei a atender só no período da tarde, né, eu me dedicava de manhã, então, para fazer a parte da gestão, e quando a gente abriu a filial lá em 2016, eu ainda atendia, em alguns períodos, eu fui reduzindo, né, a minha carga horária de agenda, mas foi mais ou menos nessa época, né, de 2016 para cá, que eu comecei a ver que realmente com o tamanho que estava se tornando a Fisiofarm, o tamanho das pessoas, e de fato, de tudo que envolve gestão, a gestão de pessoas é a mais complexa, é onde a gente encontra sempre maior dificuldade, e foi onde eu tive que decidir, né, se eu fosse querer fazer realmente uma gestão humanizada e boa, eu teria que optar em parar de atender, né, ainda voltei a atender agora na pandemia, né, tive que, né, com o aumento, com o fluxo, né, dos pacientes, eu tive que realizar alguns atendimentos,
Adoro atender, né? Só que eu sou muito focada, assim, quando eu atendo, eu me envolvo no atendimento, eu não consigo fazer outra coisa. E da mesma forma na gestão. Então, se eu estou envolvida com a gestão, eu vou fazer gestão. E para quem não sabe, né, como se não bastasse só gerir a clínica, a Gladys tem outros projetos, né? E eu gostaria que tu falasse sobre eles, né? Sobre a presidência e como que isso tu encaixa na tua rotina, né? Porque não basta você ter como a clínica, você ainda tem o pessoal do conselho, né, ali. Uhum. Na verdade, também é algo que começou lá atrás, ainda na faculdade, acho que no último ano de faculdade, eu fui chamada para fazer um trabalho voluntário. Eu já fazia um trabalho voluntário na ADEG, que é na Associação de Deficientes Físicos de Joinville. Fiz por 2 anos, desde o 3º ano da faculdade aí. E aí eu fui chamada para fazer um trabalho voluntário de exercícios para os pacientes com esclerose múltipla. Na época, existia, né, essa associação, hoje não existe mais, mas existia uma associação de esclerose múltipla de Joinville e região. Eu cheguei a fazer parte dessa associação, da diretoria dessa associação. E quando eu fui chamada ainda como aluna, não era ainda fisioterapeuta, para passar alguns exercícios para esses pacientes que não tinham, a maioria deles não tinha acesso à fisioterapia, né? Então, eu lembro que na época a gente fez um trabalho muito interessante. Teve algumas palestras de alguns médicos que iam levar informação sobre a doença para esses pacientes. Lembro muito bem que um dos médicos foi o Dr. Marcos Vinícius, que eu já conheci desde aquela época, e foi muito interessante. Eu fui me envolvendo nessa questão do associativismo, então, assim, desde antes de formada mesmo. E depois de formada, a gente manteve essa associação por alguns anos, onde eu acabei fazendo parte da diretoria, e a gente levou os exercícios, a fisioterapia mesmo para esses pacientes. E depois disso, eu não consigo lembrar agora exatamente que ano que foi, mas teve uma época aí que a gente teve a questão de renovação de contrato com as operadoras de plano de saúde. E aí existia muito essa dificuldade de chegar aos planos de saúde, onde foi então criado um grupo aqui em Joinville de alguns proprietários de clínicas que se juntaram para a gente criar uma comissão ou uma associação, algo assim, para poder chegar para fazer essas negociações. Onde, então, o CREFITO 10, né, o nosso conselho regional aqui, organizou uma reunião, um encontro, né, para a gente poder debater sobre essas dificuldades que os gestores de clínicas estavam tendo. Foi onde eu conheci a Acefísio. Né, já existia uma associação, a Acefísio, ela é uma associação estadual de empresas de fisioterapia. Eu acabei associando a Fisioform, né, porque é uma associação de empresas, então a Fisioform acabou se associando a essa associação para a gente ter mais força e poder lutar pela evolução da fisioterapia, enfim, e principalmente com relação à remuneração dos planos de saúde, né? Que esse era o objetivo, o foco na época. E participando desses encontros foi onde eu fui convidada para fazer parte da diretoria depois dessa associação do Estado de Santa Catarina. E estando nessa associação, eu conheci a FENAFísio. A FENAFísio, então, ela é a Federação Nacional de Associações e Empresas de Fisioterapia. Então, a Acefísio, que era do Estado de Santa Catarina, ela já era associada à FENAFísio, então, por ser uma federação, a Acefísio, ela era do Estado de Santa Catarina. Então, a gente lutava, brigava pelas coisas que a gente queria dentro do Estado. Só que tinha algumas questões que eram a nível nacional. Então, a FENAFísio, por ser uma federação nacional, a gente conseguia, através da FENAFísio, ter buscar, né, essas nossas demandas. Só fazendo um parêntese, né? Para quem não sabe, a fisioterapia no Brasil, ela é uma profissão relativamente nova quando a gente se compara com a enfermagem e a medicina, né? Eu não lembro, acho 1900 e
40 e alguma coisinha, se não me engano. Então, realmente, a fisioterapia, por ela ser um bebê dentro da área da saúde, a fisioterapia junto com a terapia ocupacional, né? Muitos dos direitos trabalhistas, remuneração, como agora a Gladys acabou, né, de falando sobre a obrigatoriedade de ter fisioterapeutas na UTI, até acho que 2, 3 anos atrás não se era obrigado a ter fisioterapeuta na UTI. E quando ocorreu a pandemia ela acelerou o crescimento da fisioterapia de uma forma inimaginável, né? Por tão ruim que foi a pandemia, mas para a fisioterapia teve o seu valor, né? Então hoje se existe essa obrigatoriedade de ter o fisioterapeuta no hospital. Então, para quem não sabe, nunca teve esse contato, né? O fisioterapeuta é ele que vai programar os aparelhos respiratórios, ele que vai ajudar o médico a avaliar se precisa desentubar, se não pode, se está cedo. É o fisioterapeuta que vai fazer esse atendimento, esse contato após ele ser estubado, na hora de levantar, na hora de sentar, né? Então, essa é a importância da fisioterapia. E por isso que esses conselhos, essas associações, elas são importantes, porque muitas vezes elas acabam lutando, né, por esses direitos. Por exemplo, a fisioterapia, uma coisa que estava se falando muito, né, sobre o piso salarial. Então, o piso salarial da fisioterapia ainda tá meio engatinhando, ainda não se tem, né? Outra coisa, a fisioterapia... em relação ao meio, acho que tu poderia falar um pouquinho, né? Que vocês estavam agora, acho que é o mais recente, né? Sim, como você falou, a fisioterapia realmente ela é uma profissão que ela foi regulamentada há 53 anos atrás, né? Então, o Ramiro já era nascido e a fisioterapia não existia. Eu vim agregar. Obrigado. E de fato, né, e uma coisa que talvez, né, o que o João trouxe aqui é importante a gente até esclarecer, que é algo que não é passado também, mais uma vez, acho que as faculdades talvez teriam que já começar a levar isso para os alunos, porque a gente sai da faculdade sem saber qual é o real papel do nosso conselho regional, né? Porque a gente tem o Conselho Regional da Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que é o CREFITO, que são os CREFITOS regionais de cada estado, e a gente tem o nosso COFITO, que é o Conselho Federal da nossa profissão. Então, qual é o papel dos conselhos da profissão? Qual é o papel do sindicato? E qual é o papel das associações? A maioria dos profissionais acham que é tudo uma coisa só, que todo mundo trabalha, né? A idade tá bom, né? E tá tudo certo. E, na verdade, não é bem assim, né? O nosso conselho, ele existe para fiscalizar. Então, ele é um órgão fiscalizador. E para a gente poder atuar como fisioterapeuta, a gente é obrigado a se inscrever no conselho, pagar a anuidade, porque é o conselho que vai fiscalizar a população, se a população está recebendo um trabalho seguro e eficiente, através daquilo que a gente faz. E então as pessoas acham que a gente paga anuidade e o conselho tem que dar um bom salário para nós, tem que fazer isso. E não, esse não é o papel do conselho. O papel do conselho apenas é fiscalizar a população e garantir que a população tenha um bom, receba, né, um bom serviço. Bom atendimento, né? Já a parte, né, que nem você falou, a parte do piso salarial, a parte de remuneração para o profissional cabe aos sindicatos. Então, é o sindicato que vai lutar para se ter hoje, né, quem está à frente, a gente sabe que tem muita informação distorcida aí no mercado, mas quem de fato está lutando e está atrás para que o piso salarial seja aprovado são os sindicatos, porque é o papel deles. E já as associações. As associações, qual é o papel? No caso que eu faço parte, né, hoje eu faço parte ainda da diretoria da Associação de Empresas do Estado de Santa Catarina e estou como presidente da Federação Nacional. Então, as associações, como são associações de empresa, então a nossa luta, a nossa batalha é
para as melhorias como gestão, melhor gestão, porque antes não se tinha muito acesso a capacitação mesmo da parte de gestão. Então, a própria FENAFISE, ela trouxe muitos eventos, cursos para os gestores de fisioterapia poder desenvolver e fazer uma melhor gestão dos seus negócios, né? E principalmente a parte da gente busca os interesses das empresas, que é a melhoria da remuneração junto aos planos de saúde, porque os planos de saúde, até antes de existirem as associações, eu, Gladys, como proprietária da Fisiofarm, eu não tinha acesso a chegar lá num Bradesco para negociar, ou qualquer outro operador de plano de saúde. Eles não abriam as portas, eles não respondiam, tipo assim, é só mais uma. Então, foi esse o motivo de se criar as associações. Então, as associações falam em nome de todas as empresas, para ter força, para a gente realmente conseguir alcançar as nossas demandas. Né? Um exemplo que a gente sempre usa muito, a medicina, que é uma profissão muito, né, mais velha, né, que a fisioterapia, mas eles conseguem muitas coisas. Por quê? Porque eles têm a Associação Brasileira de Medicina muito forte. Então, eles conseguem as coisas, por que muitas vezes, né, um exemplo, os médicos de uma certa especialidade não vão mais atender o plano X. E, literalmente, todos os médicos daquela especialidade não atendem, porque eles são muito unidos dentro da associação e eles colocam isso, porque é através da associação. A gente só vai voltar a atender se a gente conseguir tal reajuste, ou se a gente conseguir tal, o resultado de tal demanda que a gente está buscando. Então, são as associações que vão atrás disso. Não é o Conselho Federal de Medicina que busca isso. É a mesma coisa dentro da fisioterapia. Então, as pessoas, né, os profissionais, muitas vezes têm essa visão distorcida, cobram muitas coisas do Conselho e não é função do Conselho. Então, isso é uma coisa que é interessante esclarecer. E aí, isso é uma questão importante, tá? Voltando muito para a questão da fisioterapia, é que é notório que quando o profissional de fisioterapia, terapeuta, sai, não tem aquela bagagem de... Então, uma coisa que vem crescendo muito a nível dos conselhos é dar melhor capacitação para os profissionais que são aptos a ter uma clínica ou a fazer gestão em forma geral, né, tenham acesso a esse tipo de qualificação. Dentro daquilo que eu coloquei, né, tem essas entidades, cada um com o seu papel, porém são entidades que trabalham em conjunto, porque o objetivo é um só, é a melhoria e o crescimento da nossa profissão. Então, tanto o conselho, sindicato, como associações trabalham para isso. E a questão, né, do piso salarial, ele já passou numa votação em uma das casas, né, do nosso congresso, mas agora ele passou para a Câmara, ele precisa passar por uma nova votação. Existem alguns estágios que ele precisa passar para que, por fim, passe para ser definitivo aprovado pelo nosso presidente da República. Mas uma das funções dentro, né, desse associativismo, né, que a gente está e que a gente precisa batalhar. Por exemplo, uma das questões agora recente, que está também em votação, está para ser aprovada agora, a nova reforma tributária, né, que você comentou ali no caso do MEI. Né? Hoje, nós fisioterapeutas, por sermos da área da saúde, a lei não permite que o fisioterapeuta seja MEI, por ser da área da saúde. Nenhuma profissão regulamentada no Brasil pode ser MEI. Então, isso faz com que tanto o fisioterapeuta trabalhando como autônomo, assim como o empresário, a gente tem uma tributação muito alta aqui no Brasil. Então, os impostos que a gente recolhe, né, são absurdos. E a gente vem lutando através, né, desse movimento associativista, agora com essa reforma tributária. Qual que é o nosso objetivo? A gente tentar conseguir com que a gente tenha... com que a gente entre numa classificação para poder pagar uma tributação menor, porque a margem de lucro na área da fisioterapia ela é muito baixa,
por conta que o que mais se tem, o que mais se gasta dentro da fisioterapia é a mão de obra. A mão de obra é cara. Então, para você ter um bom profissional especializado, capacitado, você tem que remunerar bem. E se você não remunera bem, você não tem um bom profissional. E com isso, a lucratividade do empresário cai muito por conta dessa tributação. Então, talvez uma das coisas que a gente está buscando é essa redução dos impostos e, consequentemente, a possibilidade de se ter o fisioterapeuta enquadrado como microempreendedor, fazendo com que também se recolha, porque hoje a maioria dos profissionais trabalham de forma informal, isso acaba não contribuindo, né, imposto nenhum. Na grande maioria, Brasil afora, a gente sabe que é dessa forma, e podendo ele ser enquadrado como microempreendedor, ele acaba trabalhando de forma legal. Só que para isso precisa ter uma lei que aprove isso, né? Então, a gente está nessa batalha. Eu sei que, né, nós estamos em mais de 300 mil fisioterapeutas no Brasil hoje, e, de fato, desses 300 mil, os que realmente se envolvem na busca de um trabalho coletivo são poucos. Então, é um trabalho que a gente faz de forma voluntária, a gente não é pago para isso, só que se não tem pessoas que vão atrás, que batalham por isso, vai ser... continuar do jeito que está. Isso, a gente não avança, né? E isso é legal, porque isso começa pelos profissionais, né? Porque eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu tinha algumas matérias que eu tinha mais facilidade. O pessoal sempre olhava para as minhas notas, para o que eu fazia, e em vez de me ver como uma pessoa que poderia ajudar eles, me via como concorrente. Então, assim, hoje a fisioterapia é um neném, ela tem espaço para todos. A ideia do podcast é juntar essas ideias, né? Então, a gente mostrar que tem espaço para cada um, mostrar que cada um tem a sua área. E tudo isso, ele vem junto com a especialização. Eu lembro que no dia que eu entrei para trabalhar na Fisioform, um dos primeiros quesitos que a Gladys me falou vai fazer pós-graduação, tem que se especializar. Especializa que isso não é só para clínica, isso é para você como crescimento pessoal. E aí, a partir do momento em que a gente começa a se envolver na profissão, se adentrar, se aprofundar, né, a gente começa a ter uma remuneração melhor. A gente consegue exigir que o convênio, ou a gente consegue exigir que, de repente, o SUS pague melhor, ou até mesmo nos atendimentos particulares, em consultório, a gente também consegue cobrar, porque a gente também propõe. Eu sempre brinco, né? O problema não é você pagar caro. O problema é, por exemplo, você ir no restaurante, pagar caro e comer mal. Então, o problema é você chegar numa clínica, pagar caro e ser mal atendido. Às vezes não é nem a questão de ser mal atendido, você até é bem atendido, mas acaba não tendo a resolução ou a solução do problema, porque a pessoa que vem procurar um fisioterapeuta, vem procurar porque quer resolver o problema dele, algum problema ele tem, e aí se o profissional não está capacitado, especializado, muitas vezes ele não consegue resolver o problema da pessoa. E as pessoas, muitas vezes, vendo de fora, né, acham que é muito simples, é muito fácil, né? Tu acabou de falar que tu trabalhava 10 horas, 12 horas por dia e ainda fazia gestão quando chegava em casa, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho de como que foi a aquisição da clínica, o que tu precisou abrir mão, quais que foram os percalços que aconteceram nesse caminho, né? Tá certo. Antes, eu trabalhei 2 anos como... fisioterapeuta numa outra clínica, né, de forma autônoma. Logo depois desses 2 anos, eu fui convidada a fazer parte de uma sociedade, de uma outra clínica que também já existia aqui na cidade. E eu estava praticamente há 2 anos na sociedade dessa clínica. Foi onde, então, surgiu a proposta, né, da possibilidade de comprar a Fisioform. Na época, minha cunhada, na verdade, trabalhava na casa da doutora Salita. Então, eu não tinha proximidade com a doutora Salita, mas a gente tinha um familiar, né, que estava aí. Então, foi onde ela entrou em contato comigo. Ela sabia que eu tinha me formado há pouco tempo e perguntou se eu teria interesse, porque na época ela chegou a oferecer
os fisioterapeutas que já trabalhavam aqui, e por um motivo ou outro acabou que ninguém conseguiu na época fazer a aquisição da clínica, ou porque, enfim, cada um com seu motivo, né? Mas aí a gente, né, eu e o Ramiro, a gente conversou, analisamos a questão, e onde a gente, então, decidiu. A gente estava com 2 filhos pequenos, né, e a gente ia ter que, então, né, eu teria que abrir mão da sociedade da outra clínica onde eu estava para poder, então, adquirir a Physiofarm. Foi complicado, assim, porque realmente é bem diferente, porque eu estava numa sociedade onde já existia uma série de profissionais e tudo já estava funcionando, e eu ia assumir uma clínica, de certa forma, sozinha, porque eu não podia contar muito com o Ramiro, porque no ramo de trabalho onde ele trabalhava na época, ele viajava muito, então ele não estava muito presente aqui comigo. Então eu tinha essa consciência e que eu ia ter essa responsabilidade praticamente que sozinha, né? Mas foi desafiador no começo, só que é uma coisa que foi se desenvolvendo e foi acontecendo. Ainda na época, a doutora Salita, mesmo eu já tendo comprado a Physiofarm, ela continuou trabalhando aqui com a gente por, acredito que, não lembro, foi 6 meses, 1 ano mais ou menos. Hoje nós temos aqui fisioterapeutas trabalhando ainda conosco, que são, né, eles estão estão aqui trabalhando há mais tempo que eu, né? E então, mas assim, foi muito gratificante, assim, com o crescimento pessoal, profissional, assim, foi. Tem um agregado ali que, vamos dizer, senão nos deixou um pouco sem saber o que fazer, o que rumo, porque na área que eu trabalhava em engenharia, eu tive um convite para trabalhar nos Estados Unidos. Então, o ano que a gente adquiriu a clínica foi o ano que eu recebi o convite para ir para os Estados Unidos. Então, nós já tínhamos decidido. 2 meses depois eu recebi. E agradeço, na verdade, ainda se manteve na sociedade. Então, olha só como panorama se apresenta. Na verdade, a sociedade com a outra clínica ainda eu mantive por 3 meses. 3 meses eu ficava atendendo, porque eu não podia também abandonar meus pacientes, né, que eu tinha lá. Então, eu atendia no período da manhã, na outra clínica, e à tarde vinha para a Physiofarm. E aí foi onde eu consegui, então, um colega que acabou comprando, então, a minha parte lá na outra clínica, e eu comecei a me dedicar só na Physiofarm. E com essa proposta do Ramiro trabalhar nos Estados Unidos, ele acabou indo, porque eu não tinha como ir junto com ele naquele momento, porque a gente estava começando, né, um projeto novo aí, não tinha como deixar. Foi depois. Ele foi. Ainda fez a gestão da clínica de lá. O Ramiro, na verdade, foi 6 meses antes. Ele foi, e 6 meses depois eu fui com as crianças para lá. Na época não existia WhatsApp, né? Então, assim, a gente instalou câmeras na clínica na época, justamente para eu poder acompanhar dos Estados Unidos a clínica. E o que existia na época era o Skype. Eu fazia a gestão e conversava com os funcionários todos os dias através do Skype. Eu me mantinha conectada através do Skype e fazia essa gestão. Então, a cada 3, 4 meses eu vinha, ficava mais ou menos 20 dias e voltava para os Estados Unidos. E assim foi durante 2 anos. Nossa. E até eu decidir se eu ia vender a clínica, a gente ia ficar nos Estados Unidos, ou ia voltar para cá e tocar a clínica. E foi onde a gente decidiu depois voltar mesmo. E como é que surgiu o primeiro funcionário para virar uma clínica multidisciplinar? De onde que vem essa ideia? De onde que surgiu essa necessidade de agregar outros profissionais que não são fisioterapeutas? Então, existia já uma fonoaudióloga que eventualmente prestava serviços aqui na Physiofarm, ainda com a antiga dona. Mas era assim, era muito eventualmente, porque era uma coisa assim que não se tinha um fluxo, uma demanda, né, de pacientes. Então, quando surgia algum paciente com uma necessidade de fono, essa fonoaudióloga vinha fazer esse atendimento. E com o tempo, na verdade, a própria população, né, os próprios pacientes que já frequentavam a clínica, eles vinham para buscar outros atendimentos.
Aí começou a cada vez mais ter procura de fono, de terapia ocupacional, onde então a gente meio que manteve por um período fixo a fono, e foi, acho que mais ou menos um ano depois que eu assumi aqui, que foi onde a terapia ocupacional começou a ser mais procurada, e onde a gente incluiu a terapia ocupacional. Já as demais especialidades, principalmente a psicologia, que, né, hoje está com uma demanda muito forte, ela entrou praticamente com a pandemia, uma coisa bem recente. Então, a gente já tentou antes da pandemia colocar essa especialidade, mas não existia uma demanda que compensava, às vezes, o profissional se manter na clínica. Já diferente que hoje temos 5 psicólogos na clínica, né? Então, para ver. Então, cheia, todos, né? Com a agenda cheia, né? Então, outra coisa que a pandemia trouxe, assim, eu acho que... E a questão, acho que de quebra de tabu também da sociedade, né? De hoje entender melhor a necessidade, a importância de fazer um acompanhamento com um terapeuta, né? Eu acho legal essa questão da multidisciplinaridade, né? Porque como a gente acaba atendendo várias modalidades, né? Dentro da fisioterapia mesmo, como... quiro, osho, disfunção temporomandibular, para quem tem bruxismo, né? Acho que falta falar mais alguma, não, né? A reabilitação vestibular, também, né? Então, assim, muitas vezes o pai e a mãe vêm fazer fisioterapia ortopédica e deixa o filho fazendo fisioterapia pediátrica. Então, às vezes, a própria mãe acaba se sentindo mais tranquila de tirar o filho, por exemplo, uma criança que ela tem dificuldade de sair de casa, um autista, que muitas vezes não gosta de barulho, movimento, e trazer para a nossa clínica, porque na nossa clínica ele já faz a fisioterapia, ele já faz a psicologia, ele já faz a fonoterapia, se precisa. Então, ele sai de um tratamento e ele já vai para outro profissional. Ele sai do outro profissional e já vai para um tratamento. Ele não precisa... eu vou para uma clínica, agora acabou o tratamento, vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Os pais, eles não têm essa preocupação. Isso acaba sendo bom pro paciente, né? Porque o próprio paciente, ele acaba ganhando, porque os profissionais, eles trocam essa ideia, né, um com os outros. Então, acho que um dos motivos do podcast é a gente trazer profissionais de várias áreas para a gente conversar sobre um determinado tema. Por isso que a Physioform, ela casa tão bem com esse podcast, com esse projeto que a gente está iniciando, né? Eu gostaria de citar, mais uma vez, né, as especialidades que a gente atende aqui na clínica. Citei a grande maioria, mas são tantas que com certeza algumas eu acabei não citando. Ninguém fica chateado que foi esquecido, né? É isso aí. Então, como eu falei, né, dentro da fisioterapia a gente tem, então, a fisioterapia aquática, a ortopedia, a fisioterapia desportiva, a fisioterapia infantil, tanto ortopédica quanto neurológica, a geriatria, a fisioterapia de reabilitação vestibular para quem tem problemas de tonturas, a fisioterapia neurológica adulto, a cardiorrespiratória, a gente tem a parte da reabilitação dos amputados, temos o pilates, temos a acupuntura, a fisioterapia pélvica. Agora, recentemente, como uma profissional capacitada para tratar a disfunção temporomandibular, a osteopatia, quiropraxia, a neuropsicopedagoga. Temos isso, neuropsicopedagogia. Então, temos também a estética, que eu também acabei não falando. Então, nossa esteticista, ela está agora se formando em biomedicina, com diversos tratamentos aí, né, para quem procura essa área também. E terapia pélvica também. A nutrição, a fisioterapia pélvica, então hoje nós temos tanto a fisioterapia pélvica feminina, masculina e infantil. E o projeto, né? O projeto das... Isso, a gente está com uma demanda grande, então, de gestantes. Então, temos um projeto, né, dentro da clínica da pelve funcional. Então, é um projeto para atender aquelas
mulheres, tanto no pré, pós-parto, ou que tem alguma disfunção do assoalho pélvico, mas que já, vamos dizer assim, de certa forma, já passaram pela fisioterapia pélvica, já tiveram alta, mas precisam manter a saúde e a qualidade do assoalho pélvico. E muitas vezes não tem, né, essas mulheres muitas vezes não têm indicação de ir para uma academia, por exemplo, porque tem determinados exercícios, atividades que numa academia podem acabar prejudicando a saúde do assoalho pélvico pelo profissional não ter esse conhecimento de como e quais exercícios que essas mulheres podem realizar. Então, temos esse projeto aqui na clínica. Ainda a parte, então, da fonoaudiologia, né, da terapia ocupacional. E se eu esqueci mais alguma coisa, aí o Ramiro, o João pode me ajudar. Eu acho que foram colocadas a maioria, pelo menos. Não lembro se tem mais alguma, porque talvez hoje em dia está começando a fazer um diferencial, da qual eu já faço parte da equipe, a fisioterapia pélvica masculina. Na verdade, pélvica mais com atendimento masculino, tá? Eu sou o momento, o único homem que tem esse curso de tratamento, esse atendimento direcionado para todo o público. E ali é interessante o podcast contribuir para o público masculino ou para o cisgênero, podemos dizer assim também, né? E assim como tem o slogan feminino que não é normal o acontecimento com o homem também não é normal. Então os homens também têm que mudar esse olhar, começar a se cuidar na parte da pelve, porque não é esperar o acometimento patológico. Essa Ramiro, é a prevenção. Entendeu? Abrindo um parênteses aqui, você poderia explicar um pouquinho melhor para o pessoal de casa, né? O que é a fisioterapia pélvica e quais que são as disfunções mais comuns nos homens, né? Porque acho que nas mulheres a gente já acaba imaginando ali incontinência, entre outras coisas, né? Agora nos homens... Então, a nível de disfunções são iguais, as mesmas. Incontinência urinária, incontinência fecal. Algumas são decorrentes pós-operatórias ou pós-traumas, tá? Mas também tem aquelas por falta de prevenção, tá? Fraqueza muscular, o excesso de consumo de bebidas, drogas, álcool, questões comportamentais também levam, né? Mas a fisioterapia pélvica em si, ela faz um tratamento sem distinção de gênero. Agora, indo para a questão do homem, ali tem a disfunção erétil, as pós-prostração, tem outras patologias que também vêm a dar fraqueza muscular, comprometimento celular. E com a fisioterapia pélvica, a gente não só procura o restabelecimento funcional da pelve e a segurança que dá nas continências, tá? E levadas de uma forma comportamental. A tudo isso vai levar sempre a que as atividades da pessoa voltarem a ter normalidade, certo? Então, tem vários fatores que podem ser incluídos. Interessante que quando a gente fala dessa área, né? É tão comum no homem quanto na mulher. Só que muitas vezes, eu não sei se é o orgulho do homem, né, de ser macho, de ser homem, ele acaba não falando, né? Não comenta, né? A gente, por muitos anos, é visto como uma sociedade machista. Isso leva a muitas coisas que os homens fazem serem exaltados, eles não. Muitas coisas que as mulheres podem fazer são excluídas. Então, isso há uma distorção. Isso é um nível mais de sexualidade, que também é abordado na fisioterapia pélvica, tá? Não é que é um assunto separado, ele também faz parte da fisioterapia pélvica, a abordagem da sexualidade. Por quê? Porque também o sexo para ambos os lados tem que ser prazeroso, não pode ser um convívio de dor ou de união. Então, a partir dali que a sexualidade tem uma abordagem diferente, porém, os dois podem fazer um tratamento único. Então, muitas vezes as mulheres se cuidam, parabéns para elas, não só para evitar disfunções, senão também para estar bem elas mesmas. Mas o homem
prefere ficar em casa e dizer, isso não é... Às vezes é mais fácil tomar uma pílulazinha, né, do que fazer um tratamento. Exatamente. Essa medicina veio para contribuir. Às vezes fazem cirurgias para manter sempre pronta, vamos dizer assim, mas são recursos. Mas essa questão também de infecção urinária recorrente, né, que acaba afetando também toda a estrutura e tendo problemas aí de toda a musculatura do assoalho pélvico, onde depois vem a procurar o tratamento por conta disso também. Bom, queria primeiramente agradecer a vocês, tanto pelo apoio, pelo podcast, quanto pela entrevista, né? Para finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta, e eu gostaria de perguntar para vocês o que eu, como cliente, quando chegar na clínica Physioform, eu posso esperar? Em primeiro lugar, posso garantir que você vai ter segurança no teu tratamento. Por que eu posso garantir isso? Hoje, a Physioform, ela é a única clínica de Joinville que tem uma certificação de qualidade a nível nacional, reconhecida pela ANS, Agência Nacional de Saúde. Então, é algo ainda novo dentro da fisioterapia, é algo mais praticado, vamos dizer assim, nos hospitais que passam por essas certificações de qualidade, para ter a segurança no atendimento. Para a fisioterapia, isso ainda é algo novo, e é algo que eu, dentro da gestão, sempre procurei, né, oferecer realmente qualidade naquilo que se entrega. E muitas vezes para você até sabe que você entrega qualidade, mas como é que você tem a garantia? Então hoje se tem, né, um certificado, um selo de qualidade, porque você tem que preencher uma série de requisitos, não só na parte assistencial, mas também na parte administrativa, estrutura, né, do local, e ter esses indicadores que comprovam essa eficiência faz com que você pode dizer que a gente entrega um serviço de qualidade e principalmente com segurança. Acho que esse é um grande diferencial hoje aí da Physioform. Eu não diria nem só em Joinville, mas a nível estadual mesmo. E para contribuir nisso dali, a Physioform sempre está e mantém como política constante continuidade de educação, tanto nos profissionais, não só nas áreas que mas também na parte de gestão. De forma coletiva, né, Ramiro? Que a gente busca isso com os profissionais dentro da clínica, essa motivação dessa educação continuada, né, para realmente fazer a diferença. Exato. Então, tudo isso promove também para o nosso profissional agregar a parte de gestão e ver a importância, como que ele vai ser visto como um profissional, né? Uma vez, numa conversa, né, foi dito, né, que o funcionário ele precisa ter o perfil Physioform, né? Então, todos têm que estar com a mesma visão, os mesmos valores e as mesmas missões, né? Então, se caso o funcionário ele não está de acordo, não adianta ele executar a melhor técnica possível, mas se ele não está de acordo com as diretrizes e as normas da clínica, não adianta ser inteligente e não ter perfil, né? Isso, a gente leva muito essa ideia da cultura, né, da empresa. Então, não adianta eu, Gladys, diretora, me especializar, me capacitar e ver o melhor, mas e os demais que estão aí junto, na verdade, quem de fato está com a mão na massa e deixar Deus dará, e cada um faz do seu jeito e não ter vamos dizer assim, um certo controle sobre isso. Então, eu acho que a importância realmente de todo mundo estar motivado, estar junto, trazer ideias para o coletivo e buscar ideias também, né, dos funcionários para nós, porque muitas vezes, nós que estamos mais na parte da gestão, tem coisas que a gente acaba não vendo, não percebendo, e se a gente não escutar quem está junto com a gente também acaba não conseguindo melhorar e crescer. Então, a gente tem muito isso de realmente escutar quem está junto com a gente. Gladys e Ramiro, gostaria de agradecer, muito obrigado. Pessoal de casa, muito obrigado pela audiência.
Peço que, se vocês gostaram, compartilha. Deixa nos comentários aí o que vocês gostariam de saber sobre temas, ideias, dicas, né? Que possa ajudar o nosso crescimento desse podcast que está nascendo no dia de hoje, né? Na descrição vai ficar o Instagram da clínica, vai ficar o link do YouTube, o site da clínica. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vai estar lá o contato, vai ter o endereço. Lá tem o site com as postagens, né, de cada especialização. Tem ali os profissionais que trabalham em cada área. Então, qualquer dúvida que você tiver lá, você pode estar acessando o site, o Instagram, que a gente posta conteúdo semanalmente, né? E muito obrigado até aqui. Muito obrigada, João, pelo convite e quero te parabenizar por essa inovação, né? Por mais fisioterapeutas aí com essa visão ampliada e que vem buscar, com certeza, o crescimento profissional e pessoal aí de muita gente né, na área da saúde, né? Vai ser uma troca de experiência fantástica entre diversos profissionais, não só aqui da Fisiofarm, mas com profissionais aí do Brasil afora. E parabéns mais uma vez e sucesso aí ao podcast. Certamente, muito obrigado pelo convite. Mas parabéns, realmente. Muito bom. É um marco. Marco para outros profissionais. Obrigado, pessoal.